Você já ouviu falar das 10 pragas do Egito? É uma das histórias mais impressionantes e dramáticas da Bíblia, encontrada no livro do Êxodo. Basicamente, foram 10 calamidades que, segundo a narrativa, Deus enviou sobre o Egito para convencer o faraó a libertar os israelitas da escravidão. Mas por trás dessa história épica, existem detalhes e curiosidades que a tornam ainda mais fascinante. Vamos mergulhar juntos nesse mistério? Primeiro, é importante entender que as pragas não foram eventos aleatórios. Elas seguiram uma progressão lógica e crescente, como uma espécie de aviso divino que ficava cada vez mais sério. Começou com um incômodo e terminou em uma tragédia nacional. Cada praga parecia ser uma resposta direta e um desafio aos deuses egípcios, mostrando que o poder deles era nulo. Era como um confronto espiritual, em escala épica. Vamos começar pela primeira praga. A água do rio Nilo se transformando em sangue. O Nilo era a vida do Egito, a fonte de tudo. Era personificado pelo deus Hopi. Transformar essa fonte de vida em sangue não só tornava a água impotável, matando os peixes, mas também era um ataque direto ao coração da teologia egípcia. Imagine o terror e a confusão. Os egípcios adoravam o rio que de repente se tornou um símbolo de morte. Depois vieram as rãs. A praga das rãs é super interessante porque a deusa Ek, que tinha a cabeça de rã, era a deusa do nascimento e da fertilidade. A princípio, uma abundância de rãs poderia até ser vista como uma bênção, mas quando elas saíram do rio e invadiram tudo, casas, camas, fornos, e depois morreram e apodreceram em pilhas, a bênção se tornou uma maldição fedorenta e nojenta. Foi uma perversão completa de um símbolo sagrado. A terceira praga, os piolhos, ou alguns estudiosos dizem que poderiam ser mosquitos ou pulgas, foi um ponto de virada. Pela primeira vez, os magos do faraó, que até então conseguiam replicar as pragas com seus truques, falharam. Eles admitiram ao faraó: isto é o dedo de Deus. Essa praga atacou diretamente a pureza ritual dos sacerdotes egípcios, que precisavam estar cerimonialmente limpos para servir seus deuses. Cobertos de piolhos, eles se tornaram impuros e incapazes de realizar seus rituais. Seguindo em frente, temos a praga das moscas. E aqui acontece algo novo e crucial. A praga atinge apenas os egípcios. A terra de Gósen, onde viviam os israelitas, foi poupada. Isso criou uma distinção clara, mostrando que esses eventos não eram apenas desastres naturais aleatórios, mas atos intencionais com um alvo específico. A praga das moscas também pode ter sido um golpe contra deuses associados a insetos, como Repri, o deus com cabeça de escaravelho. A quinta praga foi a morte do gado. Peste nos rebanhos, nos cavalos, nos camelos. Isso foi um golpe econômico devastador. Mas, mais uma vez, foi também um golpe teológico. Os egípcios adoravam vários deuses em forma de animais, como a deusa Tor, representada por uma vaca, e o deus Apis, um touro sagrado. Ver seus animais, que representavam divindades, morrendo em massa, deve ter abalado profundamente a fé do povo. E de novo, o gado dos israelitas permaneceu intocado. Depois, a praga das úlceras ou feridas. Moisés e Arão jogaram cinzas para o ar, e elas se transformaram em um pó que causava feridas dolorosas em pessoas e animais egípcios. Isso atacou diretamente a saúde e o bem-estar do povo. E talvez tenha sido um desafio a deuses da cura e da magia, como Ísis ou Sekhmet, a deusa da medicina. Nem mesmo os magos, com todo o seu conhecimento, puderam se proteger, ficando cobertos de feridas. A sétima praga foi a chuva de granizo e fogo. Uma tempestade de proporções apocalípticas, com pedras de gelo tão grandes que destruíram plantações, árvores e mataram pessoas e animais que estavam no campo. O aspecto mais curioso é que era granizo misturado com fogo, um fenômeno totalmente antinatural. Isso foi um ataque direto a Nut, a deusa do céu, e a Osíris,
o deus da agricultura, cujas colheitas foram aniquiladas. Mais uma vez, a terra de Gósen foi milagrosamente poupada da tempestade. A oitava praga, os gafanotos, veio para terminar o trabalho do granizo. Um enxame tão denso, que escureceu o céu e devorou tudo o que restava de verde na terra do Egito. Foi a aniquilação total da vegetação. Isso representou a destruição completa da esperança de alimento. Um golpe final contra os deuses da fertilidade e da colheita. A devastação econômica e a fome que se seguiriam seriam imensas. A nona praga é talvez uma das mais aterrorizantes psicologicamente. A escuridão total, portear sedias, uma escuridão tão densa que podia ser apalpada, cobriu o Egito. As pessoas não conseguiam ver umas às outras, nem sair de suas casas. Enquanto isso na terra dos israelitas havia luz. Isso foi o ataque definitivo contra a principal divindade egípcia. Ra, o deus Sol, o deus que representava a ordem, a luz e a vida, foi completamente derrotado, mergulhando o império mais poderoso do mundo em um blackout total e assustador. E finalmente, chegamos à 10ª e mais terrível praga: a morte dos primogênitos. Essa foi a culminação de todos os avisos. O anjo da morte passaria pelo Egito e tiraria a vida do primeiro filho de cada família egípcia, desde o filho do faraó até o filho da serva, e também as primeiras crias dos animais. Os israelitas foram instruídos a marcar suas portas com o sangue de um cordeiro, para que o anjo passasse por cima de suas casas. Essa praga não era apenas uma tragédia, mas um julgamento final sobre o Egito e sua recusa em obedecer. O próprio faraó, considerado um deus na terra, foi incapaz de proteger seu próprio herdeiro. Muitos cientistas e historiadores tentaram encontrar explicações naturais para as pragas. Alguns sugerem uma teoria de efeito dominó, começando com uma proliferação de algas vermelhas no Nilo, que poderia ter desencadeado as outras pragas em sequência. As algas teriam envenenado a água, forçando as rãs a saírem. A morte das rãs teria levado a uma explosão de insetos. As doenças dos insetos e da água contaminada poderiam ter causado a peste no gado e as úlceras nas pessoas. Erupções vulcânicas distantes poderiam explicar o granizo e a escuridão. Embora essas teorias sejam fascinantes, a narrativa bíblica enfatiza o tempo, a intensidade e a seletividade das pragas como prova de sua origem divina. O impacto cultural das 10 pragas é gigantesco. Elas são um pilar da identidade judaica, relembradas todos os anos, durante a Páscoa, ou Pesach, a festa que celebra a libertação da escravidão. A história inspirou inúmeras obras de arte, músicas, filmes e livros ao longo dos séculos. É um símbolo poderoso de libertação, justiça divina e da luta contra a opressão. Então, da próxima vez que você ouvir sobre as 10 pragas do Egito, lembre-se que há muito mais do que apenas uma história de desastres. É uma narrativa complexa, cheia de simbolismo, confrontos teológicos e um drama humano profundo, que continua a ressoar conosco até hoje. Obrigado por assistir. Se você gostou de descobrir esses fatos curiosos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima.